Gente, olá, eu sou Maria Ângela, sou professora, sou doutora em comunicação semiótica e hoje em dia terapeuta de práticas integrativas e complementares à saúde, com inúmeras ferramentas que eu pratico aqui no meu consultório. E eu me lembrei da possibilidade que eu teria de ampliar o meu conhecimento, que é precioso, na área de informação, nas terapias. E a área de informação que eu quero hoje compartilhar com vocês é a das terapias florais do Dr. Bach. São incríveis, eu atuo com elas há mais de 30 anos e sou prova e tenho comprovantes fantásticos dos efeitos que ela fazem. Então nós estamos no final do ano, no final de um 2025 terrível, complicado, eu acho que afetou todas as pessoas. E chegamos agora nesse final de ano e ansiosos, meio depressivos, com inúmeros distúrbios, né, das nossas emoções. Então eu decidi proporcionar uma receita, uma indicação de preparo de essências florais que cada um pode pedir para fazer nas farmácias de manipulação de sua confiança, para que trate nesse finalzinho de ano essa nossa ansiedade, esse nosso sentimento de desânimo, esse nosso sentimento de exaustão mesmo, né? E inclusive até depressivo. As luzinhas de Natal, elas têm duas finalidades. Uma é proporcionar alegria, beleza, mas também ao mesmo tempo ela nos toca no fundo da nossa alma, muitas vezes inquieta ou em sofrimento, nos trazendo transtornos de ansiedade, transtornos que chegam à beira da depressão, né? De acordo com o que a gente viveu no ano de 2025 e do que a gente vive de modo geral na esfera da psicosfera coletiva. Então, as indicações que eu venho fazer, Dr. Bach, ele, mais adiante, em algum momento, a gente vai falar sobre ele mais, ele era um médico e ele criou essa terapia, que ele chama remédio dos florais, de florais, né? Remédio florais do Dr. Bach, e ele catalogou 38 flores que são, segundo ele, nessa pesquisa, ele foi um homeopata, ele considerou semelhantes às vibrações, às frequências que nós temos nas nossas emoções. Os desequilíbrios emocionais que nós temos podem ser reequilibrados com essas essências. Porque, segundo o Dr. Bach, nós temos em nós as virtudes de nos curarmos. Nós somos capazes de proporcionarmos a nós mesmos esse reequilíbrio emocional por intermédio das essências florais. Eu tenho inúmeros comprovantes, trabalho há mais de 30 anos com essas indicações e hoje eu quero dar de presente de Natal às pessoas que assistirem esse vídeo uma fórmula para que se prepare em farmácia de manipulação e que se tome 4 gotas, 4 vezes ao dia, nesses períodos de festejos natalinos e de final de ano, nos acalmando, nos acalentando, nos dando a integridade, trazendo de volta a nossa integridade emocional, tá? Então, eu começo com o que ele chamou de curadores. Ele catalogou curadores, auxiliares e complementares. Os curadores, as essências florais curadoras, são aquelas que são ligadas muito ao nosso temperamento, à nossa própria forma de ser. Então, neste grupo de curadores, que são 12 essências, eu destacaria para que se prepare nesse composto de essências florais para o final de ano, o chicory e o rock rose.
O Chicory, ele é do grupo que ele cataloga de preocupação excessiva com os outros. E o Rock Rose ele cataloga como grupo do medo, aquele grupo de florais que vão atender essa nossa manifestação interior de medo, né? Que é muito natural, principalmente nesse final de ano. O Chicory, ele vai atuar, de certo modo, na possessividade que a gente tem. Possessividade que a gente tem com relação a filhos, netos, amores, objetos, né? De modo geral, somos assim. E ele vai nos proporcionar, de certo modo, um equilíbrio nessa emoção desequilibrada de possessividade e vai nos conduzir à capacidade de liberar o que nós já trazemos intrínseco a nós, que é o amor incondicional. Esse é um floral lindíssimo, importantíssimo, que recupera em nós essa capacidade do amor incondicional a tudo e a todos. O Rock Rose, que é o floral do medo, o maior nível de medo que o Dr. Bach cataloga, que é o terror absoluto, e muita gente hoje em dia, infelizmente, né, no cotidiano a gente às vezes vive sobressaltado, um medo de tudo, né, um medo até de viver, um medo de enfrentar as coisas, e as crises de pânico, elas estão sendo muito recorrentes, né? E o floral, o Rock Rose, que é aquele que cataloga como a essência floral, que vai atuar nesse desequilíbrio emocional, vai nos trazer a potencialidade que temos da coragem. É um floral importantíssimo nesse momento, né? Para que a gente tenha coragem de viver, que a gente tenha coragem de enfrentar esse novo ano que chega, né? Desapegando do sentimento de possessividade e também eliminando de nós esse terror que domina todos, praticamente as pessoas nesse cotidiano, de enfrentar um novo ano, tá bom? Nos levando à capacidade de descobrir em nós a coragem de viver. Aí ele vai catalogar no nível dos auxiliares, que são aqueles que são os desequilíbrios já crônicos, profundos, que a gente já tem na alma, e ele indicaria 2 florais para a gente poder trabalhar também nesse final de ano. O Olive, que é um floral que também é do grupo da preocupação excessiva com o outro e que atua no nosso estado de exaustão total. Nós estamos exaustos da vida, exausto do trabalho, exausto dos problemas, exausto da política, exausto de todas as coisas que vivenciamos nesse ano de 2025, que é um ano de finalização. Na numerologia, ele é um ano 9. O ano 9 é um número que significa fim de um ciclo. Nós vamos iniciar um novo ciclo em 2026. Então, essa exaustão total que a gente acaba sentindo, mesmo nas festinhas, mesmo nas ceias de Natal, mas no nosso interior nós estamos exaustos. E ele vai nos levar à recuperação da vitalidade. Dentro desses auxiliares, eu também indicaria o Wild Oat. O Wild Oat, ele vai tratar também a questão, ele está no grupo da falta de interesse pelas circunstâncias atuais, e ele vai trabalhar essa nossa incerteza com o que vai acontecer. Incerteza na vida, incerteza do ano, o que o ano trará, incerteza em relação a tudo, né, que nos afeta. O que será 2026? O que é que ele vai trazer para mim? Esse estado de certeza, ele vai ser equilibrado com esse floral Wild Oat na capacidade que temos de buscar em nós o rumo certo, o adequado,
a recuperarmos o nosso propósito de vida, né? Então, também é muito importante, muito significativo nesse momento. E, por fim, o terceiro grupo que o Dr. Bach nos coloca é o grupo de florais, de essências florais, que ele chama de complementar, que é o grupo que vai tratar pequenas condições de vivências que a gente viva no momento, talvez um trauma do presente, de uma situação não vivida no presente, né? E aí eu ofereço a oportunidade de que a gente trabalhe dois florais também, o mustard e o honeysuckle. O mustard, ele também é do grupo da falta de interesse nas circunstâncias. E, na verdade, ele significa também a perda um pouco da nossa fé em nós mesmos, na nossa capacidade de darmos conta da nossa vida, da nossa existência tão preciosa, dessa singularidade, né, sagrada que somos todos nós. Então, ele vai atuar, o mustard, mais diretamente até na depressão, né? Essa depressão que vai nos tomando, não falo aqui da depressão diagnosticada por médicos, mas falo nesse sentimento de desalento que a gente vai ficando no final do ano. Apesar das luzinhas de Natal, apesar de tudo que esse momento natalino procura nos oferecer. E ele vai recuperar esse desalento, esse início de depressão, nos trazendo a capacidade de estabilizarmos e vivermos em paz, né? Recuperando mesmo a alegria de viver e usufruir esses momentos juntos com nossos familiares, com nossos amigos, né? Tendo esperança de um novo viver, né? E o honeysuckle é um floral importantíssimo porque ele se refere também está no grupo da falta de interesse nas circunstâncias atuais, de sairmos da nostalgia desse passado de turbilhão que foi 2025, sairmos desse estado de apego às vivências que tivemos em 2025 e podemos partir, né, com esperança para o futuro de 2026, com vivência no presente, deixando o que foi ruim, o que nos fez sofrer, o que não nos serve mais, porque o passado não nos serve, a não ser como experiência. E trazendo desse passado que a gente viveu em 2025, somente as coisas que foram boas, que nos fizeram crescer, que nos fizeram evoluir, que nos fizeram caminhar, continuar a nossa vida. Então, gente, seria esse o presente que eu posso dar, oferecer como terapeuta que sou, da terapia floral do Dr. Bach, com atuação há mais de 30 anos em consultas particulares, que me mostra, me apresenta todas as vezes a mudança, a melhora, né, a recuperação da pessoa na sua essência. Os florais não vão fazer a gente virar anjo, não vão mudar a nossa personalidade, mas vão nos fazer exatamente o quê? A nos tornarmos o que nós realmente somos, a nossa essência divina, ok? Então, essa é a recomendação. Vou repetir os florais. Quem tiver interesse e quiser essa informação pelo WhatsApp, eu posso passar, só atendo pelo WhatsApp. O meu WhatsApp é 67 99920 7006. E aí eu poderia esclarecer mais pessoalmente, particularmente a quem tiver interesse, tá bom? Um grande beijo. Um feliz final de 2025, tenebroso que tivemos. Acho que poucas pessoas podem dizer que foi um ano benéfico, né? Salutar para a nossa vida. E com muita esperança nessa finalização para o início de ano 2026, com mais
inteireza, com mais integridade da nossa capacidade de luta, né? de coragem, né? De enfrentarmos os desafios da vida. Um beijo grande, fica aí o meu desejo de que possa ter auxiliado de alguma forma, ok?